Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe, que conheceu seu adversário para a terceira fase da Copa do Brasil 2025. O Santos vai enfrentar o CRB. Vamos falar um pouquinho sobre o Santos Futebol Clube na Copa do Brasil e você vai conhecer os demais confrontos definidos na tarde de hoje. Quero também falar sobre as declarações do Pedro Martins, na sede da CBF, que falou sobre Neymar e também sobre Pedro Caixinha. O Santos Futebol Clube voltou a trabalhar nesta manhã no CT Repelé. Neymar e Soteldo não foram ao gramado e Zé Ivaldo treinou à parte. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube neste vídeo. O Peixe conheceu o seu adversário para a terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Santos não jogou nem a primeira nem a segunda fase, entra agora na terceira fase da Copa do Brasil, vai colocar no bolso cerca de 2,5 milhões de reais. E caso chegue à quarta fase da Copa do Brasil, aí terá uma premiação ainda maior, cerca de 3,5 milhões de reais para jogar a quarta fase da Copa do Brasil. E olha, o adversário do Santos será o CRB. CRB, que será o adversário do Santos Futebol Clube e vai poder decidir a sua vaga em casa, hein? O Santos Futebol Clube que já jogou contra o CRB o ano passado na Série B do futebol brasileiro e, olha, somente por curiosidade, o CRB tem o Rainer, hein? Como lateral, o Rainer joga no CRB. Entendo que foi um bom sorteio para o Santos Futebol Clube, né? Tínhamos ali algumas situações mais complicadas, como é o caso, por exemplo, do Ceará, clube da Série A, como é o próprio caso do Novo Horizontino, que é um time encardido aqui do futebol paulista, até mesmo o Operário, né, atual campeão paranaense, que está vivendo um bom momento, o Vila Nova também seria um time um pouco mais complicado. Eu acho que o Santos acabou ali se dando bem. É claro que vamos saber se o Santos se deu bem ou não após ali começar essas decisões, né? Para o Santos deve começar entre os dias 29 de abril até o dia 1º de maio, hein? Portanto, vamos aguardar a definição por parte da CBF da data e do horário da partida. Fato é que o Santos vai realizar a primeira partida na Vila Belmiro e a segunda partida no estádio Rei Pelé. E aí, meus amigos varandeiros, gostaram do sorteio? O Santos se deu bem? Coloque aí nos comentários, tá aí na tela para você os confrontos. Vasco e Operário, Fluminense e Aparecidense, Bahia e Paysandu, Botafogo e Capital, Internacional e Maracanã, Fortaleza e Retrô, Atlético e Brusque, Palmeiras e Ceará, olha aí, jogo difícil para o Palmeiras, Atlético Mineiro e Maringá, Flamengo e Botafogo da Paraíba, São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Corinthians e Novo Horizontino, complicado o jogo para o Corinthians, Red Bull e Criciúma, Grêmio e CSA. Tá aí os confrontos definidos da Copa do Brasil na terceira fase. Quem representou o Santos neste sorteio foi o CEO Pedro Martins. E o CEO do Santos falou sobre Neymar, disse que o Neymar tem chances de jogar a partida do próximo domingo contra o Fluminense, mas não quis cravar esta possibilidade, né? Colocou ainda como em aberto as chances do Neymar jogar no próximo domingo. Falou também sobre Pedro Martins, né? Se ele está ou não ameaçado. Pedro Martins não quis ali dizer que o treinador está prestigiado, não utilizou o termo prestigiado e nem falou em tom de tranquilidade, mas disse que é um momento de reconstrução do Santos, de reestruturação da equipe, que contratou muitos jogadores e ele entende que existe ali um tempo, né, mínimo para que as coisas possam acontecer de forma normal, né? A contento da diretoria e também da comissão técnica. Então ele entende que é um processo normal, né? Esse momento de turbulência que o Santos está passando justamente pelas mudanças que foram feitas no elenco santista. O problema é o seguinte, né?
que são pontos preciosos que o Santos está perdendo e mais do que isso, a evolução é muito pequena que estamos presenciando com o trabalho do Pedro Caixinha até agora. Eu trouxe uma informação dias atrás que o Pedro Martins é um dos dirigentes do Santos que neste momento é favorável à manutenção do treinador Pedro Caixinha. Existem duas alas na diretoria do Santos, uma ala que defende a demissão do Pedro Caixinha e a mudança de treinador imediatamente, e uma outra ala que entende que é preciso dar tempo e respaldo para que o Pedro Caixinha possa continuar no Santos. Então, o Pedro Martins faz justamente parte desta ala que quer a permanência do treinador Caixinha, lembrando que foi o Pedro Martins quem trouxe o treinador português. Meus amigos varandeiros, olha, o Santos treinou hoje no CT Repelé e a situação do Neymar voltou a preocupar o torcedor do Santos. A imprensa esteve presente hoje durante alguns minutos no CT e o Neymar não foi visto no gramado. O Neymar ficou na academia fazendo ali um fortalecimento muscular e claro, né? O torcedor do Santos já começa a imaginar que o Neymar pode ter sentido algum problema novamente e ter andado de lado ou até regredido aí na sua recuperação. Vamos aguardar a confirmação do Santos. Amanhã o treino não será aberto para a imprensa, portanto, só iremos descobrir muito provavelmente a situação do Neymar na próxima sexta. O Soteldo, pelo segundo dia consecutivo, não foi ao gramado. A situação do Soteldo preocupa um pouco mais, ainda não trabalhou em campo esta semana. Ele sentiu ali um desconforto na última partida contra o Bahia na Vila Belmiro e pode realmente acabar ficando fora contra o Fluminense no próximo domingo. A situação do Zé Ivaldo preocupa um pouco menos, ele recebeu uma pancada na última partida, ainda sente algumas dores e treinou à parte, mas não deve ser problema para a partida contra o Fluminense, portanto o Zé Ivaldo deve ir para o jogo. Vou colocar aqui algumas imagens para você do treinamento de hoje, você percebe os jogadores do Santos chegando ao CT Repelé, tá aí o Guilherme, né? Ao lado do Gonzalo Escobar, chegando no CT. O Guilherme que é dúvida entre os titulares, né? O Guilherme pode acabar perdendo esta vaga de titular, mas lembrando, né? Que para que o Guilherme vá para o banco, o Santos teria que ter o Soteldo e o Neymar entre os titulares. Se o Soteldo e o Neymar não jogar, a tendência é que o Guilherme seja o titular, né? Você percebe aí o Tassiano, também o jogador Luan Pérez, né, que tem jogado pouco com a camisa do Santos, e também o Kevson. Tá aí o César Sampaio, auxiliar do treinador Pedro Caixinha, ele que faz parte da comissão técnica fixa, e o Aderlan, né? E o César Sampaio cumprimentando ali os profissionais de imprensa. Tá aí João Schmidt entrando no gramado, ao lado do auxiliar do Pedro Caixinha, Tiquinho Soares, aí o João Basso, El Bigodinho, né? Também entrando ali no CT Repelé, momentos iniciais do treinamento do Santos. O Gil, ao lado do Gabriel Bontempo, a experiência versus a juventude. Tá aí, portanto, o Diego Pituca, né? Autor do segundo gol do Santos. Pituca, que até alguns dias atrás muito se falava que poderia deixar o Santos. Quem sabe esse gol, né, feito pelo Diego Pituca possa fazer com que ele volte a viver o seu melhor momento com a camisa do Santos. Tá aí o Zé Ivaldo, ó. O Zé Ivaldo que treinou à parte, hein? O Zé Ivaldo acabou fazendo um trabalho à parte justamente devido a algumas dores que ele ainda está sentindo após a partida contra o Bahia no final de semana. Tá aí o elenco reunido, aquele começo de trabalho, né? Ainda um trabalho físico realizado pela manhã. Os jogadores treinaram um pouquinho mais distante da imprensa, talvez muito por conta do Neymar não estar no gramado, né? Curiosamente, esse treino ficou um pouquinho mais distante dos olhos dos profissionais de imprensa que estiveram hoje pela manhã no CT do Santos Futebol Clube. Agradecendo aqui ao Messias do canal Painel Santista, que nos cedeu aqui as imagens para que a gente possa utilizar na programação do canal Varanda Futebol Debate. E o Santos, caso não tenha o Soteldo, né? O Santos pode acabar tendo de novo o Benjamin Rolezer, o Álvaro Barreal por dentro.
o jogador Guilherme pela esquerda e também o Tiquinho Soares, né? O Neymar, pelo fato de não ter treinado com o restante da equipe no dia de hoje, é claro que coloca uma pulguinha atrás da orelha do torcedor do Santos, né? Será que o Neymar virou dúvida? Porque até ontem existia um otimismo muito grande, né, por parte de todos quanto ao Neymar, a utilização do Neymar no jogo do próximo domingo. Como o Neymar hoje não treinou, né, o torcedor do Santos já fica muito preocupado, né, se o Neymar estará em campo. Que coisa, né? Que situação está vivendo o Neymar, né? A gente torce para que ele se recupere e possa voltar a mostrar o seu talento em campo. O Neymar em campo é diferente. É diferente para o Santos, é diferente para o espetáculo, é diferente para todo mundo, né? Eu acho que até aqueles que não gostam do Neymar querem ver o Neymar em campo, porque sabem, né, que o Neymar é diferente e valoriza o espetáculo com toda certeza. Acho que até a torcida do Fluminense está torcendo para que o Neymar entre em campo no próximo domingo. Aliás, muito se fala que o Maracanã vai receber um ótimo público, né? Porque o Fluminense conta com a reestreia do Renato Gaúcho treinando o Fluminense no Maracanã, né? Ele que voltou a comandar o Fluminense contra o Red Bull Bragantino. O Fluminense venceu na primeira partida do Renato e agora ele retorna ao Maracanã como treinador do Fluminense. E sem contar que tem a questão do Neymar, que vai atrair muitos torcedores no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que é uma cidade turística, né? Então imagina a quantidade de torcedores que vai ao Maracanã para acompanhar Neymar Júnior. Só precisa daquele detalhe, que ele entre em campo e possa voltar a jogar com a camisa do Peixe. Tá aí, meus amigos varandeiros, as imagens do treinamento desta manhã no CT Repelé. Você acompanhou tudo aqui no Varanda Futebol Debate. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!